Ontem de manhã eu estive no hospital visitando a Rosilda. A história dela é impressionante. Eu creio que ela quer voltar ao convívio da igreja, né? Não é fácil. Não se esqueçam de orar por ela, se vocês puderem ir lá na rua Portugal 530, Santo André, no hospital. Esqueci o nome do hospital, mas é Portugal Beneficência. Beneficência Portuguesa, Portugal 530. A história dela me chocou, me deixou triste, me deixou feliz pela atitude dela, uma força, uma coisa impressionante. Mas a gente não gosta de ver os outros sofrerem. Faz mal. A gente gostaria que o mundo fosse diferente. E eu me lembrei essa semana da história dessa família que eu vou contar para vocês, que eles já eram uma família grande, com muitos sonhos. E os sonhos daquelas pessoas, naquela cultura, naquele país, era ter muitos filhos. Hoje a gente está na época do filho único. Mas naquele tempo, naquele lugar, as pessoas gostavam, era sinal de bênção divina, muitos filhos. Uma mulher estéril se entendia que ela fora esquecida ou até amaldiçoada por Deus. Filhos, bênção. Sem filhos, maldição. Esse era o contexto em que eles viviam. Com um adendo: filhos perfeitos, maravilha. Filhos com problemas físicos, problema. Os pais sonhavam que os meninos um dia trabalhassem, quem sabe, no templo. As mães preparavam as moças para os serviços domésticos. Isso era muito valorizado. Mas um garoto, em especial um garoto, com alguma deficiência física, tinha uma possibilidade de trabalho: ser pedinte. E em Jerusalém, nos dias de Jesus, dizem os historiadores, o povo que estuda isso, que nos dias de Cristo havia muitos pedintes. E nesta família, todos os sonhos se acabaram quando aquele bebê chegou, aleijado, coxo de nascença. Nunca andaria. E você pode imaginar como é a vida de uma pessoa assim. Nos dias modernos já não é fácil. Num Camporim em que a Ana Carolina, minha filha mais velha, foi, uns tempos atrás aí, ela sofreu um pequeno acidente, um corte na perna, e ela andou de cadeira de rodas aí um tempo. E aí eu percebi que o NASP não está preparado para atender as pessoas com necessidades especiais. Eu não conseguia ir ao banheiro com ela. Muito menos andar na calçada. Se eu tivesse que pegar um ônibus, seria impossível ali onde a gente mora. Você imagina um garoto desses, quantos amigos ele deveria ter? Quem fica em volta de um garoto que não pode andar há 2000 anos, imagine? Diz que quando ele cresceu mais um pouco, ele ouviu falar de um homem chamado Jesus. A infância não deve ter sido fácil, a adolescência muito menos, a juventude tampouco. Mas crescendo, ele ouviu falar desse homem chamado Jesus, que curava as pessoas. E alguma coisa, a fé, que foi discutida aqui na lição da escola sabatina, começou a brotar na mente daquele homem. E ele pediu aos seus amigos, aquele povo que morava ao redor dele, me levem para ver esse Jesus. E eu acho que ele pode me fazer andar. Eu ouvi dizer que ele curou leprosos. Desde a época de Eliseu, há 800 anos, ninguém cura um leproso. Se alguém curou um leproso hoje, é porque esse homem pode me fazer andar. E diz uma escritora chamada Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, que eles foram empurrando esta atitude para amanhã, para depois, e depois ainda. E quando decidiram levá-lo lá para o templo para ver Jesus, chegando lá, receberam a notícia que ele já tinha sido crucificado. E eles, com dor na consciência, decidiram levar este amigo, coxo de nascença, todo dia ao templo para que ele pedisse esmolas. O resto da história está em Atos, no capítulo 3, na sua Bíblia. E se você quiser acompanhar, Atos capítulo 3, Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, a partir do verso 1.
subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata e nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. A porta formosa do templo era uma porta entalhada em bronze, por isso o nome Formosa. E ali era um bom lugar para se esmolar, porque os judeus tinham 3 horários diários de oração. Um deles era a hora nona. Você deve se lembrar que o dia do judeu começava às 7 da manhã. Então a hora nona lá pelo meio-dia, 1 da tarde, não é isso? 7 horas a primeira hora, você faz a conta, vai achar a hora nona. Neste momento, 3 da tarde, neste momento, Pedro e João subiam para um dos momentos de oração. E esses 3 momentos eram especiais para os pedintes. Era um movimento muito grande no templo. E ali, estrategicamente, aquele homem era colocado para pedir esmolas. E você pode olhar para o texto, para aquelas pessoas que o punham ali, pode olhar para ele e dizer assim: é uma coisa muito humilhante, não é? Fala sério. Deve ser terrível você ser colocado na porta de uma igreja todo dia para pedir esmolas. E é mesmo. Mas eu fiquei pensando que essa gente fazia por ele o que eles podiam. E ele fazia por si mesmo o que ele podia. Que outra opção ele tinha? Nenhuma. Era o que ele podia, era até onde ele poderia ir. E assim ele fez todo dia. Vou dizer mais. Se ele não tivesse feito todo dia o que ele... essa história nunca teria acontecido, esse sermão nunca seria pregado, e esse registro não estaria na Bíblia, e ele nem teria sido curado como foi. Ele fazia o que podia. E você e eu? Essa é a primeira reflexão. A gente está fazendo o que pode, ou já desistiu do relacionamento com seu filho adolescente? Ou ainda está fazendo o pouco ou muito que pode? Já desistiu do casamento? Embora vivam na mesma casa, durmam na mesma cama, debaixo do mesmo lençol, como o Jorge falou aqui. Já desistiu? Ou ainda está fazendo o que pode? Já desistiu de se envolver com os projetos da igreja? Ou você senta no banco e sai daqui chutando pedrinha, ninguém me ama, ninguém me quer? Ou você ainda insiste, pega o folheto, dá para alguém, procura um método para testemunhar, você já desistiu? Ou ainda está fazendo o que pode? Esta é uma boa pergunta, que exige respostas. Se nós jogarmos a toalha, não resta mais nada. Mas se todo dia você fizer o que pode, uma hora dessas, Deus vai realizar os seus sonhos. Porque Ele não abandona a gente, às vezes Ele demora um pouco. E a gente não entende, isso nos traz impaciência. A gente se incomoda. Mas eu lembro de Jeremias ali, ele dizendo, sabe, se a gente não aguenta as dificuldades ou não consegue guerrear com quem vem a pé, como será quando vierem a cavalo? E essas últimas semanas têm sido muito difíceis para mim, eu tenho contado isso para você aqui, sábado a sábado, né? Ainda não acabou. Mas eu me peguei pensando, se eu desanimo por tão pouco, se isso me irrita, me incomoda, o que será quando as coisas estiverem muito difíceis? Fiquei pensando no povo lá no Chile, não é? A vida sumiu. Do dia para a noite, tudo que tinham sumiu de algumas pessoas ali. Desapareceu. Sem casa, sem comida, sem nada. E é nessas horas que a gente tem que pensar se a gente vai continuar fazendo o que pode ou vai desistir. E aquele homem fazia o que podia, e todo ele estava à porta do templo pedindo esmolas. No verso 3, ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, e implorava que lhe dessem uma esmola. Essa era a necessidade dele. Pelo menos era o que ele percebia. E sabe, a gente tem necessidades legítimas. Relacionamento é uma coisa importante.
com a família, com os filhos, com os amigos. Pagar contas de luz, de água, telefone, mandar os filhos para a escola. Bens materiais, são coisas importantes, ninguém nega isso. Mas aquele homem, a única coisa que ele via na sua frente, ele nunca sonhou que poderia andar de novo. E esse é o ponto. Aquele homem via na sua frente as suas 2 moedas. E é isso que ele implorava. Eu me lembro que eu valorizava tanto coisas de pouca importância. Ou melhor, eu dava tanta importância para coisas de pouco valor. Como todo adolescente, eu queria muito um carro, né? Me casei e aí tive a oportunidade de comprar um carro, mas não sabia, não entendia disso. Comprei um Fusca que você não queria ter. O assoalho, como quase todo Fusca, era podre, né? Eu me lembro que um dia fomos dar carona para uma senhora e ela era meio forte assim, quando ela entrou no carro, ela pisou e o pé dela vazou no asfalto. E eu olhando aquilo assim por trás do banco, e ela rindo, e aquela perna envolvida pelo assoalho do meu. Quando a gente viajava, aquilo entrava mais água para dentro do que chovia fora. E quanto mais eu pisava no acelerador, mais rápido funcionava o para-brisa. E nós viajamos com o primo da Josi. Ele tinha um Santana 2000, um carro bacana naquela época, tremendo carro. E ele correu, e eu corria mais ainda, eu estava na frente. E ele, Denis é louco. Eu disse, não, quando nós chegamos eu expliquei para ele. Se eu ando devagar, o negocinho não funciona. Carro, era o meu sonho, era tudo que eu achava que eu precisava na vida. Comprei um melhor, para desejar um outro. E assim, um outro. E assim, mais outro. Isso não acaba. Porque as coisas materiais, essas coisas que são boas, elas não preenchem o coração, aquilo que a gente precisa. A gente às vezes dá muita importância para coisas de pouco valor. E esse homem só enxergava como eu. Ele só enxergava as moedas. Deus às vezes quer dar pernas novas para a gente fica pedindo moeda. Porque é a única coisa que a gente enxerga nessa vida, as nossas necessidades. Família é importante, relacionamentos são importantes, como eu já disse, dinheiro é importante, saúde é importante. E ao visitar a Rosilda, isso me passou pela cabeça. Ela perdeu a filha, perdeu o esposo, perdeu a saúde. E você vê ela falando de Jesus, você fica se imaginando no lugar dela. Será que eu reagiria assim? E a impressão que eu tenho é que quando a gente não tem essas moedas, quando essas coisas não são tiradas, às vezes é assim que a gente descobre o valor do relacionamento com Deus. É só assim, às vezes, que a gente descobre que o relacionamento com Deus é o que há de mais importante, quando essas coisas que são importantes nos são tiradas, quando os nossos sonhos, as nossas moedas se desfazem, se vão, é aí que a gente descobre que Deus é tudo que a gente precisa de verdade. E ela me disse isso. Ela descobriu isso. Deus para ela hoje é tudo que ela tem e quer. E esse homem, como alguns de nós, e eu me incluo, olhava para Pedro e João e implorava uma esmola. E Pedro, no verso 4, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E eu fiquei imaginando por que Pedro teria dito isso, não é? Um homem pede uma esmola e ele diz, olha para nós. Por que ele não jogou a moeda lá? Ou por que não fez milagre de repente? Não, olha para nós. Você sabe que a gente tem dificuldades para olhar para as pessoas em algumas situações. Se você estiver apaixonado, por exemplo, né? A meninada sabe bem disso. É difícil olhar nos olhos, é complicado. Pelo menos até se declarar, né? Ou se a gente está com raiva da outra pessoa. Isso também é um problema. Ou se está mentindo. Se bem que eu conheci mentirosos profissionais, gente boa na área. Mas se você tem dificuldade de olhar nos olhos, há alguns truques. Você pode olhar na ponta do nariz ou aqui nessa região e dar a impressão que está olhando nos olhos. Mas se chegar perto, ficar vesgo, o outro percebe. Olha para nós. Eu tenho a impressão muito forte que Pedro queria que aquele homem se concentrasse no que ia acontecer.
não seria produto do acaso. Não seria horóscopo, não seria nenhum tipo de coisas dessa natureza. Olha para nós, porque este Jesus que um dia você quis conhecer, é em nome dele que você vai andar de novo. Então olha para nós. Eu quero um olhar de fé, de certeza, de esperança. Olha para nós. Às vezes a gente pede aqui os nossos sonhos para Deus, não é? Mas a gente desanima quando isso não acontece num prazo determinado. E talvez Deus, através de um hino, de um sermão como esse, de uma passagem bíblica, de um conselho de um amigo, de um texto da lição da escola sabatina, talvez Deus diga, olha para mim, ajusta o foco, não pede e vira as costas, continua dia a dia olhando para mim, para que quando eu responder, mesmo que não seja aquilo que você pediu, você tenha certeza que veio das minhas mãos. Então, olha para mim. É possível que você e eu estejamos ouvindo um olha para mim de Deus, como esse homem ouviu de Pedro. Eu quero um olhar de fé, de certeza, de esperança. Olha para mim, mesmo que você esteja com dificuldades para crer. Olha para mim, se esforce um pouquinho, porque eu estou aqui. E eu quero te dar o que você jamais sonhou e o que você nem me pediu. Mas olha para mim. Então, no verso 5, depois do apelo de Pedro, a Bíblia diz que ele, o homem coxo, os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O que mais ele poderia esperar? Até porque, na sua própria perspectiva, ele não recebeu muito de ninguém. Quem nascia com problemas físicos, a culpa era dele que pecou, mas muito mais dos pais, porque se ele já nasceu assim, os pais são culpados, ou os avós, quem sabe. Nasceu com problema, Deus amaldiçoou, a culpa é do seu pai. Recebeu pouco dos pais. Recebeu pouco da igreja, porque nesta época, quem não podia se locomover sozinho, por exemplo, com muletas, quem dependia de outros para serem carregados, essa pessoa não podia entrar no templo, tinha que ficar na porta. Então ele possivelmente nunca tem entrado no templo, porque era alguém que precisava ser carregado. Recebeu pouco dos pais, nasceu aleijado. Recebeu pouco da igreja, não podia nem entrar para adorar. Recebeu pouco dos amigos, que demoraram para levá-lo para ver Jesus, chegou lá, Jesus já tinha morrido. Recebeu pouco de Deus, porque no final das contas nós, ou a maioria de nós, quem sabe, quando as coisas estão ruins, a gente transfere para Deus, e finalmente para a igreja, e finalmente para Deus. Porque se Ele é o poderoso e o todo amoroso, tem alguma coisa errada. Se Ele pode tudo e ama muito, por que Ele não resolve o meu problema? No final das contas, Ele é o culpado, o responsável. E Ele recebeu um pouco de Deus também. Por isso, quando o povo se olha para nós, Ele olhava, esperando receber alguma coisa. Moedas. Recebeu sempre pouco, na sua maneira de ver, e pouco receberia também agora. E Pedro diz aqui, a partir daqui, a famosa frase que nós tão bem conhecemos, né? No verso 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Note, aquele moço, aquele homem, de aproximadamente 40 anos, nesse momento, pede uma esmola e recebe pernas novas. Ele não recebeu o que pediu. Ele não recebeu o que esperava. Ele recebeu muito mais. E eu fico imaginando se aquele homem no momento em que Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro. Imagine se ele fosse mal educado, se ele fosse rude, se ele fosse apressado, esse tipo de gente que não leva desaforo para casa, se num estalar de dedos ou de pensamento ele dissesse, não tem prata nem ouro, então siga o seu caminho, meu irmão. Parou para quê? Já imaginou se ele fizesse assim, como às vezes nós fazemos com Deus, nas nossas atitudes, no dia a dia? Quando a coisa não acontece do jeito que a gente gostaria, a gente vacila, não é? A gente chega a pensar que Deus me esqueceu, Deus me abandonou. E eu fico imaginando se ele dissesse isso para aqueles dois.
não tem prata nem ouro. Então siga o seu caminho. Mas, como ele esperou, ele ouviu: olha, você não vai receber as moedas, mas vai receber o que você jamais sonhou seria possível. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Deus sempre dará para você e para mim melhor, maior, algo melhor e algo maior do que aquilo que a gente mesmo quer, ou que a gente pensa que é importante. Talvez não seja aquilo que você esperava, talvez não seja aquilo que você sonhou, talvez não seja aquilo que você desejou, mas Deus está ansioso para dar a você e a mim, ao invés de moedas, pernas novas. Deus sempre dará mais do que aquilo que você sonhou. Eu fico pensando em Moisés, por exemplo. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Agora, onde está Moisés hoje, minha gente? Onde está? Ver a terra prometida por cima do monte ali deve ter sido terrível para esse homem. Eu não vou entrar, me desgastei durante anos aqui liderando esse povo, e agora não vou poder entrar. Mas onde está Moisés? Naquele momento ele não tinha noção do que aconteceria na sua vida. Mas onde está ele hoje? Algo muito maior e melhor do que ele jamais sonhou. O que a gente não pode fazer é atropelar o plano de Deus. A gente tem que ter paciência, gente. Não tem jeito. Na verdade, eu acredito que talvez Deus não resolva todos os sonhos que você pede a Ele sábado a sábado aqui. Talvez algumas coisas ficarão para a eternidade. Essa que é a realidade da Bíblia. O Deus caixa eletrônico, que você vai até Ele, digita o código, e se você desembolsar uma boa quantia e der para a igreja, então é só você pedir que Deus te dá. Esse Deus não existe. É possível que algumas coisas que a gente quer muito nunca aconteçam. É possível que alguns desses meus sonhos que eu abandonei nunca se tornem realidade. É possível que alguns sonhos que eu ainda tenho não se tornem realidade. Mas a gente tem que trabalhar com isso. E sabe por quê? Porque na minha cabeça Deus está preocupado aonde ou com aonde você vai estar quando a eternidade começar. O maior milagre que eu registro, assim, que eu retiro da Bíblia, é a ressurreição de Lázaro. Coisa fantástica, um homem em decomposição, e Jesus, em 2 palavras, traz ele de volta. Mas onde está Lázaro hoje? Morto. E se a eternidade se inaugurar e Lázaro não estiver lá, que adiantou aquele grande milagre? Pensa bem. Então é possível que se Deus fizesse até tudo que nós gostaríamos, mas se a gente não estivesse na eternidade, do que isso adiantaria? O nosso foco está no amanhã, Deus sabe o futuro, e o sonho de Deus, eu entendo que é nos ver na eternidade. Então é possível que alguns desses sonhos nossos não se realizem, mas Ele dará sempre, para que a gente chegue na eternidade, Ele dará sempre o melhor e o maior do que você jamais sonhou. Agora, o que a gente não pode é atropelar o plano dele. Eu me lembro que numa cidade pequena, que fui pastor, uma cidade de primeira, punha a segunda, já saía. Uma cidade desse tamanho, devia ter uns 2.000 habitantes. E ali, o irmão José, um senhor desse tamanhozinho, mãos calejadas, ele fazia a ferragem para a construção da igreja. O culto era na casa dele. A gente fazia ali um pequeno grupo. E na primeira quarta-feira que eu visitei a casa do irmão José, um cidadão me chama no canto da sala, enquanto o pessoal comia alguma coisa, conversava. Ele me chama e diz: Denis, você chegou agora, mas eu tenho uma ansiedade para repartir com você. O que foi? Olha, eu sou simples. Meu trabalho é pegar latinhas de metal e papelão nessa cidade. Eu recolho tudo. Quase que o lixeiro não tem nada para fazer aqui. Porque eu recolho tudo e vendo essas montanhas de papel e de latinhas. E assim eu cuido da minha família. E ele era um sujeito muito trabalhador. E assim, eu pago aluguel numa casa popular, mas surgiu uma oportunidade, ele me disse, de eu comprar a minha casinha popular, uma empreiteira, uma iniciativa privada, junto com a prefeitura, uma parceria, eles vão disponibilizar casas a um preço excelente. E eu quero comprar uma casa. Eu disse: maravilha, que bênção, vai em frente. E ele me disse assim: mas tem um detalhe. A gente precisa ir no banco no sábado, fazer a inscrição no sábado,
participar da discussão do projeto no sábado, fazer o sorteio no sábado, pagar as taxas no sábado, tudo é no sábado. O que eu faço? Eu disse, olha, meu amigo, o que você acha que você deve fazer? E ele disse, eu acho que eu não devo ir. Então você me perguntou só para eu dizer para você ir, e você ir com a consciência tranquila que o pastor mandou. É isso mesmo. E eu disse a ele, eu não vou fazer isso. Você sabe o que é certo. Assim como a maioria de nós, às vezes, atropela o que a gente sabe que não devia fazer. E esse moço, depois de conversarmos, fizemos o culto, fui embora. Era um distrito de 13 igrejas, eu visitava uma por mês. Quando voltei ali no mês seguinte, ele me chamou de novo num canto. Disse, sabe aquele assunto da casa, Denis? Falei, sei. Pois é, eu queria dizer a você que deu certo, eu já consegui a casa. Fui no sábado, fiz o sorteio no sábado, participei das discussões, paguei as taxas, tudo. Estou me sentindo mal. Você acha que Deus me perdoa? E eu disse a ele na hora, na lata. Claro que Deus te perdoa, se você estiver arrependido de coração. Essa é a única condição. E a gente está chateado por algo que nós descobrimos que não deveríamos ter feito. Vacilei. Quero consertar. Deus, vá Jesus, Ele perdoa. Tenho nenhuma dúvida disso. Não há lugar, não há buraco mais fundo, não há nenhum lugar desse planeta ou fora dele que você esteja fora da graça de Deus. Não há. Não há nada que você tenha feito, você possa imaginar, o pecado que você possa imaginar que te tire do alcance da salvação de Jesus, desde que você esteja arrependido verdadeiramente. Não existe algo que te impeça de ser salvo diante do arrependimento verdadeiro. Mas, e aí você há de concordar que eu tinha que dizer isso para ele, hein? Eu disse, fulano, mas, embora Deus te perdoe, você nunca vai saber se Deus tinha uma casa melhor, num bairro melhor, por um preço melhor. Nunca você saberá, porque você atropelou o plano de Deus para você. Jovem, cuidado, porque talvez você nunca saiba se Deus não tinha um casamento melhor para você. Não atropela o plano de Deus. Cuidado com a ansiedade pelas moedas. Meu irmão, talvez você nunca saiba se Deus não tinha um trabalho melhor para você. Cuidado com seus princípios, não atropela o plano de Deus. Talvez você nunca saiba. Deus é misericordioso, é perdoador e sempre nos dá uma segunda chance. Eu falei sobre isso aqui semana passada. Mas talvez a gente nunca saiba o sonho original de Deus para a gente. A gente ansioso por moedas e Deus nos quer dar pernas novas. Levanta-te, anda. E a gente aqui insistindo em moedas e atropelando o plano de Deus. Vou terminar com mais uma história. Henry Ford, um homem que criou, ou foi pioneiro na indústria automobilística. Alguns de vocês devem ter os carros dele por aí. Esse homem construiu um galpão grande, novidade. E o projetista do galpão foi Charles Stamets. Diz a história que era um anãozinho, tão feio quanto inteligente, na mesma proporção. Charles chegava assim, assustava pela sua aparência, mas ao mesmo tempo a habilidade que tinha na engenharia elétrica era um negócio fora do normal. E Charles Stamets fez todo o projeto da fábrica de Ford. E Ford ganhava dinheiro. As máquinas, as esteiras, as máquinas de soldar e tal. Mas num dia, um estalo, as luzes se apagaram, as esteiras pararam, tudo deixou de funcionar. E Ford ficou chateado. Os técnicos vieram. 1 dia, 2 dias, 3 dias. E ninguém sabia mexer no negócio e consertar a fábrica e tudo parado. Um homem daquele porte de negócios, 3 dias, 1 semana parado, é prejuízo. E ele começou a ficar irritado quando teve uma ideia. Vou chamar quem projetou a minha fábrica, Charles Stamets. Mandou um telegrama e o homenzinho veio. Dizem que ele entrou na fábrica e nos geradores, em 3 minutos contados no relógio,
uma mexidinha nos geradores, ligou a chave geral e tudo funcionava novamente. Depois eu mando a conta. E Ford sorriu e agradeceu e nunca faça isso, viu? Combine o preço na hora. Mas ele foi e depois mandou a conta. $10.000. E Ford era muito rico, mas não gostou. E mandou um bilhete mal criado dizendo assim: Charles, você não acha que $10.000 é muito dinheiro para uma mexidinha nos geradores? E Charles mandou de volta um bilhete dizendo assim: conta, mexidinha nos geradores, $10. Saber onde estava o problema, 9.990. E Ford pagou a conta. Sabe, Deus é quem nos projetou. Ele sabia quem você seria antes de você nascer. Saberia das suas escolhas certas e erradas. Deus nos conhece mais do que a gente imagina. E o meu apelo para você hoje é: você tem um sonho? Coloca nas mãos de Deus, mas deixa Deus mexer aonde Ele sabe que deve mexer para sua família voltar a ser feliz. Não atropela o plano, segue o plano dele. Larga as moedas, segue o plano dele. Deus sabe como as coisas podem voltar à normalidade na sua vida financeira. Segue o plano dele. Não se apega às moedas. Vai firme. Espera um pouco mais. A hora que cansar de esperar, espera um pouquinho mais. Deus sabe se um casamento bom é esse que você está planejando, então ora mais, pensa bem. Isso é para a vida toda, é encrenca ou felicidade. Mas não atropela o plano de Deus, vai em frente. Cuidado com o desejo pelas moedas, deixa o Espírito te mostrar, Ele vai mexer aonde tem que mexer. Ele sabe, Ele planejou, Ele projetou, Ele conhece a vida e a natureza humana. Você tem um sonho? Trouxe ele aqui hoje? Pois insista nesse sonho, desde que você esteja disposto a não atropelar o plano dele para a sua vida. E desde que você esteja disposto a, de repente, receber outra coisa, que não é aquilo que você tão almeja. Mas uma certeza eu tenho. A olhar até para a história do nosso colega que falou aqui na escola sabatina. Às vezes a gente perde muito nessa vida, aparentemente. Mas a eternidade vai valer a pena. Deus vai compensar na eternidade tudo aquilo que nós deixarmos aqui para seguir o seu plano. Que Deus nos ajude a deixarmos as moedas, a colocarmos a vida em dia, a seguir o plano dele. Porque uma hora dessas, a gente poderá até comemorar os sonhos que a gente pediu aqui na frente no dia de hoje. Quem sabe? Que Deus te ajude, que Deus me ajude. E naquele dia em que Ele voltar, a gente seja pronto. Amém.